Mas enfim, você vê como o troço é mais embaixo ainda, né? Eu podia ter pego uma criancinha no Nordeste, interior, lá do Ceará, passando fome. Seria um caso clínico também, doentinho, não sei o que e tal, do mesmo jeito. Mas aí algumas pessoas vão falar, ah, não, isso daí é lá no Nordeste. Isso daí não acontece assim. Não, a gente está fazendo o melhor. O cara tem acesso à tomografia, ele fez isso, fez aquilo, a consulta demorou mais de 1 hora. Outra coisa, o profissional que atendeu ele é bom também. Porque acontece, tem muito médico mal formado, que não vai conseguir fazer nem certinho. Isso é o mínimo que a gente espera de vocês. Ser bons profissionais, clinicamente e tecnicamente. Mas a gente estava fazendo um debate. Eu acho que legal que você levantou que o buraco é mais embaixo ainda. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui também já não consegue fazer, porque a consulta é mais curta, não tem o exame, não tem isso, não tem aquilo. Eu vou viajar um pouco, tá? Mas assim, se eu achar que o estresse dele influencia nas duas coisas que ele tem, tanto na dor lombar, vamos supor que ele tem uma dor muscular, que não seja só a questão da hernia, e que o estresse também causa um aumento da pressão arterial do cara, além de todos os outros fatores que ele já tem, obesidade. Se esse estresse for causado, sei lá, pelo trabalho ou por qualquer outra coisa, eu não sei se resolve eu dar todas essas coisas pro cara, porque a resolução talvez fosse dizer, cara, arranjo muito trabalho, sabe? E às vezes ele não pode fazer isso. Ou ele tem uma filha que se prostitui, sei lá, tô inventando. Não, mas entende uma outra causa que talvez estresse ele, talvez ele não possa resolver, entendeu? E que talvez a raiz do problema também seja uma que ele não pode mexer. Então não sei se resolve. Como é que é o teu nome? Ana Clara. Ana Clara. Então a Ana Clara está pegando aí dizendo que tem alguns problemas. E que talvez vá além do que consiga resolver. É que é difícil lidar o estilo de vida, às vezes. Porque, pô, ele chega em casa do trabalho, né? De esfregar o cara, mata o cara. Ele vai no médico, tem médico mesmo disso. E às vezes, aonde que ele se desestressa? Na churrascaria, sei lá, dentro de uma bebedeira, né? Às vezes se desestressa, ele pode pedir para ele parar. Você sabe, mas não pode beber muito. E aí, você concorda com o Matheus? Pô, a gente estava analisando coisas do médico antes, né? Fazendo anamnese, era o paciente na nossa frente, eu vi que vocês estavam preocupados ali em ajudar no diagnóstico, colher as informações, anotar. A gente estava brincando de médico. Agora dá pra ver que a gente começou a ter... Você já ouviu falar em empatia? Vocês acham que na medicina isso é importante, empatia? Só que está mais tempo, as pessoas falam que tem que ter empatia da semiologia, da química médica, né? O que é empatia? Quem que ajuda a definir aí empatia? O que é empatia? Sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso, na medicina é isso. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Entender o sofrimento do outro para melhor tratá-lo, mas sem deixar esse sofrimento te afetar. Ele tem que cuidar para você não ser afetado, né? Os professores sempre falam. Então lá na nossa faculdade a gente tem que gravar uma fitinha, assim, né? A gente vai fazer anamnese. A gente vai gravar uma fitinha, ela tem que durar 30 minutos. Ele não pode nem ser menos ou mais. Se for menos, fala que não investigou o suficiente. Se for mais, fala que você está enrolando muito. Então ela tem que durar 30 minutos para fazer essa história clínica, né, na anamnese, desses modelos que a gente apresentou para vocês. E a gente tem que ter uma empatia eles numeram as empatias. A empatia ela é numerada. Aí eles falam que você faz empatia quando o paciente fala alguma coisa difícil na vida dele, quando ele conta alguma história, e você diz, nossa, isso não deve estar sendo fácil para você. Só que tem que ter um para você. Se você não coloca para você, tem que fazer outra fitinha. Ele diz que isso é para evitar contra-transferência, para evitar que você se coloque demais no lugar do paciente e você sofra junto. Então tem umas coisas... Mas enfim, aí é a nossa faculdade. Aqui talvez seja um pouco mais avançado, né? Está bem conservador nesse sentido. Mas a questão da empatia é importante, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então agora a gente vai se colocar no lugar do Sr. José. Tá? A gente vai deixar de ser médico agora e vamos ser o Sr. José lá, paciente, 42 anos, 4 filhos, não vê a mulher ter filho, não vê. De acordo com o que a OMS fala, né? Ver o ciclo social dele. Bom, vamos lá. Algumas coisas da literatura para analisar se resolve mesmo ou não. A gente não pode ficar de achismo. Vocês estavam achando aí, não resolve, porque isso tem isso, tem isso, vamos olhar na literatura. Apesar de estar presente em diferentes faixas etárias em ambos os sexos, há maior prevalência de casos de hipertensão arterial em pessoas que desempenham determinadas atividades ocupacionais.
Quais são as determinadas atividades ocupacionais que tem mais hipertensão, ataque cardíaco, essas coisas? Não vale ler lá. Olha aqui pra mim. Qual que são as doenças, as atividades ocupacionais que mais dá ataque do coração, infarto, estresse, executivo, operador de bolsa de valores, não é isso? O pessoal se mata e tal, no telemarketing. Não, mas telemarketing também. Mas é verdade, telemarketing, sério. Telemarketing tem um monte de suicídio de troço, tem hipertensão, muita coisa. Mas é que a gente tinha uma ideia, eu particularmente tinha uma ideia de que hipertensão, estresse, coisa do coração era coisa de gente rica. Fala, não, você vê o pobrezinho lá no Nordeste, vai, trabalha no dia que ele ganha, ele come, aí ele está preocupado se vai amanhã ou depois, ele vai, trabalha, fica sossegado. Já que era doença de executivo, trabalha, não sei o que, tem estresse. Pobre morre de, sei lá, malária, essas coisas. Não, mas é uma ignorância, né? Porque a hora que a gente vai olhar na literatura, a gente vai dizer o seguinte: desempenho nas atividades ocupacionais. Isso pode estar relacionado com alguns fatores da hipertensão, tais como estresse causado pela sobrecarga de trabalho e de responsabilidades, bem como ruídos ambientais, insatisfação no emprego, elevação da complexidade e da intensidade do trabalho, repetitividade, nível de concentração requerido, instabilidade no emprego ou supervisão severa. São coisas que desencadeiam a hipertensão. Destaque-se que as maiores prevalências de hipertensão arterial são encontradas nos trabalhadores não especializados, que ganham menores salários, dos setores secundários e terciários da economia. Então, coisa importante, setor secundário e terciário, né? Indústria e serviços. Lombalgia, a famosa dor nas costas por causa do sedentarismo e da vibração do corpo inteiro durante o trabalho e internação por hernia de disco, foram outros problemas de saúde constatados, além de surdez, úlceras, dores de cabeça, problemas nos olhos, medula óssea, náusea e fraqueza generalizada. Fontes, fatores de risco para hipertensão arterial, investigação em motoristas e cobradores de ônibus. O que ele trabalhou antes de ser soldador? Motorista. Durante 10 anos. Então vamos dar uma olhada aí no motorista de ônibus. Se realizando, imagine, um ser humano se realizando no máximo da sua potencialidade laboral. Toda a sua criatividade, toda a sua capacidade humanizadora, a arte, tudo aquilo que ele é capaz de criar, capacidade cognitiva, capacidade de trabalho, ele está elaborando ali. Vai passar o dia inteiro ali. Intensificação do tipo do trabalho. Antes tinha um cobrador de ônibus, né? Agora, o motorista ele tem que cobrar. Tem isso aqui no Floripa? Do mesmo, o cara tem que pegar e cobrar, não sei o quê? Então, tem, lá em Curitiba tem os ônibus pequenininhos que o cara dirige, cobra e passa tudo ao mesmo tempo. E aí, é fácil fazer isso? Não, né? Então, estresse. Tem estresse nesse trabalho aí? Instabilidade. Você poder ser mandado embora a qualquer momento. Rotatividade do emprego. Então, supervisão, vem o fiscal, está na hora, não sei o quê. O cara é xingado pelos usuários do sistema de transporte, tem poucos ônibus e tal, aquela coisa, o trânsito, o pessoal quer chegar logo em casa, está cansado do trabalho. Aí ele é xingado pelo fiscal, aí ele chega em casa e é xingado pela mulher, aí ele chuta o cachorro morde também. Né? Então, enfim. Tá? Aí ele largou desse emprego. Né? Como é que é o nome dela ali? A Ana Clara falou, meu amigo, você tem que largar nesse emprego, cara. Porra, não dá certo. Aí ele largou, quer dizer, largaram com ele do emprego, né? Foi mandado embora. O que acontece nas empresas de ônibus, geralmente, em Curitiba? Como o cara, eles já têm o médico do trabalho, não tem o médico do trabalho? Então, o médico do trabalho faz toda a avaliação dos pacientes e tal. Como é uma doença que se repete o padrão, eles sabem que é como o câncer de mama. Começa a identificar um padrão, se repete. Eles veem que se repete em motorista de ônibus, como já deu ali 8, 10, 12 anos de trabalho na empresa, ali o cara está começando a envelhecer e pode começar a ter possibilidade, o que eles fazem? Ah, não, você está viajando. Quem que acha que eu estou viajando? Você acha que acontece isso mesmo ou não? Imagine,